Pessoal, atenção! O Alexandre de Moraes ele fez uma manobra lá no Supremo Tribunal Federal para tentar blindar a decisão dele de banir o X do Brasil. Só que o tiro saiu pela culatra. O feitiço se voltou contra o feiticeiro porque acabou de acontecer um plot twist digno de série de Netflix no Supremo Tribunal Federal que reacende as nossas esperanças. E é tudo graças a uma ação do Partido Novo contra essa decisão absurda, ilegal e autoritária do ministro Alexandre de Moraes de banir o X do Brasil. Fica aqui comigo porque eu vou te explicar em detalhes o que foi que o ministro Alexandre de Moraes fez e qual foi esse plot twist aí que nem mesmo o Moraes estava esperando. Mas antes, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha o link do vídeo nos seus grupos de WhatsApp e se torna um membro aqui do canal. Se você quiser receber análises políticas semanais mais aprofundadas, aqui é a sua casa. Uma decisão tão absurda como essa do Moraes deveria causar, no mínimo, polêmica dentro do próprio tribunal e debates acolorados lá dentro sobre as inconstitucionalidades, sobre as ilegalidades dessa decisão. E o normal, em um tribunal que fosse formado por juízes independentes, seria que a decisão do Moraes fosse amplamente contestada pelos seus colegas, com profundos argumentos. Só que é aí que vem a grande jogada. A grande manobra do Moraes para justamente blindar sua decisão, conseguir uma unanimidade e se proteger de críticas, questionamentos e contestações. Uma manobra que foi feita por ele para evitar o que até agora ele conseguiu evitar e até mesmo a pouca divergência possível pudesse ser sufocada. O Moraes ele enviou a sua decisão monocrática para ser avaliada apenas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e não pelo plenário. E lá na primeira turma ele encontra pouquíssima ou nenhuma oposição. Essa manobra do Moraes tinha um objetivo explícito, que é impedir que o caso fosse ao plenário, onde ele seria julgado pelos outros 10 ministros do Supremo. E assim, o que ele fez? Ele isolou os ministros da segunda turma. Ele prestigiou os da primeira, isolou os da segunda, especialmente o André Mendonça e o Nunes Marques, que são os únicos que, uma vez ou outra, se opõem às decisões ditatoriais do Moraes quando o assunto é liberdade de expressão ou o julgamento dos réus 8 de janeiro. Foram ministros colocados, lembrem, pelo Bolsonaro e que têm se oposto, em pelo menos parte das vezes, aos absurdos que vêm sendo praticados. E essa manobra ela foi aqui revelada pela jornalista Malu Gaspar, aqui nessa matéria, a tática de Alexandre de Moraes para evitar a reação dos ministros indicados por Bolsonaro. E realmente, ele tinha esse caso aí do X vinculado ao inquérito das fake news, que é um inquérito distribuído para o plenário, ou seja, ele tinha que levar essa decisão do Twitter para o plenário, mas o que ele fez? Ele levou para a primeira turma e assim ele isolou aí o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques. Isolou-os, cortou-os de cena, mas calma que vai vir um plot twist, tá? E lembre ainda que quando o Moraes ele manda para a turma aqui, sabe o que ele fez além disso? Uma outra tática que ele usou foi mandar para o plenário virtual. Ou seja, não é aquela sessão pública com a TV que todo mundo acompanha, não. É uma sessão eletrônica que acontece nos computadores, na internet, em que o julgamento acontece longe das câmeras da TV Justiça e, portanto, longe dos olhos da sociedade e da opinião pública. A primeira turma, gente, era formada por Moraes e pelos governistas Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, que antes era uma juíza independente, mas que decaiu nos últimos anos para os lados do gilmarismo e do alexandrismo. Além do ministro Luiz Fux, que sempre teve uma postura de fato independente no Supremo, mas, contudo, o resultado foi dentro do esperado. O que venceu foi o corporativismo, o espírito de corpo e a decisão ilegal, abusiva e autoritária de mandar banir o X do Brasil foi confirmada por unanimidade nessa primeira turma. Só o ministro Fux ele fez algumas ressalvas ali a essa decisão do Alexandre de Moraes, embora tenha votado vergonhosamente para confirmá-la. Tudo indica que, se o caso fosse para o plenário, para ser julgado por todo o colegiado do Supremo, a decisão do Moraes seria confirmada, mesmo assim, por uma ampla maioria, mas ali, pelo menos, debaixo das luzes da transmissão pública, da TV Justiça, sob os olhos questionadores da sociedade civil e da imprensa, alguns ministros ali poderiam se constranger, apresentar algumas opiniões divergentes e assim constranger o próprio tribunal a encarar de frente as suas ilegalidades supremas. Em uma sessão plenária presencial em que os ministros debatem frente a frente, a imprevisibilidade é maior e tudo poderia acontecer.
Apesar dessa manobra do Moraes e da confirmação da decisão pela primeira turma, muitos brasileiros não desistiram de lutar pela sua liberdade. E o Partido Novo, que é o partido que mais luta na defesa das nossas liberdades contra a tirania do Moraes, ele entrou com uma ação no Supremo pedindo a cassação imediata da decisão do Moraes por ser ilegal e por ser inconstitucional. E foi aqui, gente, que o impensável aconteceu. Aconteceu um plot twist de aquecer o coração que é digno de uma série da Netflix. Após o sorteio, adivinhe com quem que caiu a ação. Caiu com o ministro Nunes Marques, justamente um daqueles ministros que o Alexandre de Moraes tentou escantear. Gente, será que o Moraes estava esperando isso? Eu acho que nem nós, do Partido Novo, estávamos esperando isso. Porque já aconteceram tantas coincidências com esse sistema de sorteio aí supremo, que ninguém da direita tem coragem de confiar nisso. Basta lembrar do meu recurso contra a minha cassação ilegal, que caiu com quem lá no Supremo? Com o amigo do meu pai, é claro, o ministro Dias Toffoli, que obviamente rejeitou meu recurso. Só que agora o caso caiu com o ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, que é um dos poucos ministros que diverge do Moraes no Supremo. Cabe a ele agora dar a liminar que pode tirar o Brasil desse infame clube dos países ditatoriais e censórios que proíbem o X. E aí, o que você acha? O Nunes Marques ele vai peitar o Moraes? Será que ele vai honrar a indicação do Bolsonaro e a pouca confiança que ainda resta da direita no Supremo ou em alguns dos seus ministros? Vamos descobrir em breve. Mas me conta aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha que o Nunes Marques vai fazer? E deixa um grande abraço e não vamos desistir de lutar pelas nossas liberdades. Se você gostou dessa análise, não deixa de acompanhar as minhas colunas lá na rede OCP, onde eu estou publicando essa análise nessa semana, para que a gente possa seguir lutando em diferentes dimensões pelas nossas liberdades, tomando conhecimento do que está acontecendo e erguendo a nossa voz contra a justiça. E claro, eu aguardo você na manifestação do 7 de setembro pelas nossas liberdades e pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes.